Ventos violentos uivavam quando uma aeronave enorme atravessava o fluxo de ar e atravessava a velocidade supersônica. Em uma cabana confortável, Leilin olhou para a enorme quantidade de livros que ele tinha, satisfeito. Nessa viagem para a cidade, ele não só conseguiu gravar os dados da onda espiritual, como também acabou com a conspiração de Beelzebub, e se livrou desse perigo. Ele até conseguiu uma impressão de gula. Pode-se dizer que ele colheu enormes recompensas. Ele até obteve as notas de pesquisa e dados experimentais do acólito, Blue. Aqueles que pertenciam ao ancestral da Blue Morning Star. Em troca, algumas poções de força espirituais eram suficientes para fazer a outra parte derramar lágrimas de gratidão. A pesquisa e os insights do Morning Star Magus inspiraram muito Leilin. Como ele se apressou fora, Leilin não esqueceu de comandar o AI-Chip para gravar todas essas informações e enriquecer seu banco de dados. Depois de resolver as questões relativas à onda espiritual e Beelzebub, Leilin embarcou na aeronave privada oferecida pela família Falor, a Serpente Colossal. Já era hora da consulta que ele havia marcado antes, e decidiu abandonar seu modo de transporte mais vagaroso. Como era uma aeronave feita sob medida para um Morning Star Magus, a Serpente Colossal tinha uma lista abrangente de funções. O menor tremor não seria sentido nem mesmo se fosse capturado por uma tempestade. Ao mesmo tempo, todas as rotas de voo e pontos de abastecimento em todo o continente central estavam abertas para a Serpente Colossal e forneciam serviços de manutenção gratuitos. Isso fez com que Leilin ficasse mais impressionado com a família Falor. Claro, isso também pode ter sido a intenção real da família Falor e do monarca dos céus. Mesmo sendo uma indústria sob o controle de Breaking Down Magus, ela ainda dominava o negócio de frete aéreo em todo o continente central, e precisava gastar seu dinheiro em outro lugar. Em comparação com o comércio em vários aspectos, essa quantia gasta em favor de um Morning Star Magus não era nada. A Serpente Colossal viajou a altas velocidades. A toda velocidade, Leilin levou apenas menos de meio mês para chegar ao seu destino em Creeve e Glantz. Esta área foi protegida em conjunto por numerosas organizações da linhagem e era equivalente a um ponto de encontro especialmente aberto a todos os Varlocks. Ele abrigava muitas raças híbridas, Varlocks e aquelas cujas linhagens haviam sido contaminadas. Havia rumores de que, contanto que alguém tivesse a linhagem de um bruxo, ou tivesse alguma associação com linhagens, eles seriam bem tratados aqui. Assim, no continente central, onde os magos oprimiam numerosas raças e os humanos prosperavam, as terras altas de Creeve eram como um paraíso para os das outras raças e sangues mistos que foram expulsos pelos dois lados. Um intercâmbio privado seria realizado entre Morning Star Varlocks em Creeve City, a maior cidade no coração das terras altas de Creeve. Paul e Philip também haviam tentado ao máximo convidar Leilin para interagir mais com os outros Varlocks de alto escalão. Isso, naturalmente, era naturalmente o que ele queria, e ele imediatamente concordou. Como ele não queria atrair muita atenção, Leilin não se dirigiu para o berço da aeronave ao lado da cidade de Creeve e, em vez disso, pousou no campo. Ele colocou a Serpente Colossal de lado e seguiu para a cidade de Creeve a pé. A estrada estava cheia de carruagens de atividades, veículos com fundição de ouro, tapetes voadores encantados e outros meios de transporte. Numerosos magos de todas as classes sociais formaram um vasto fluxo de pessoas que vieram e saíram pelo portão principal. Havia uma característica que a maioria desses reis magos compartilhava, e essa era a imensa saturação de sua aura de sangue. Independentemente de serem Varlocks ou pessoas de outras raças, ou mesmo aquelas cujas linhagens estavam contaminadas, nenhuma delas foi discriminada como se estivesse no mundo exterior. Ao passar pelos portões da cidade, Leilin examinou intencionalmente o guarda ao lado. Ele era de raça humanoide e tinha 2 metros de altura. Ele tinha um longo nariz e orelhas semelhantes a cães, mas por outro lado, o resto de seu corpo, além de sua cabeça, era semelhante ao de um ser humano normal, apenas com mais pelo. Um militante canino? Leilin imediatamente pensou no parente próximo do kobold. Enquanto se dizia que o kobold compartilhava a mesma linhagem do antigo dragão gigante, o militante canino era certamente uma espécie de humanos bestiais. No entanto, as pessoas do continente central classificaram-nas amplamente como parentes próximos, ou até mesmo as consideraram como pertencentes à mesma raça dos kobolds.
Heaven purificou a linhagem do antigo dragão vermelho antes. Leyline entendeu claramente que os kobolds realmente compartilhavam a mesma linhagem que a raça do dragão. No entanto, ele não sentiu nenhuma aura de linhagem de dragão emanando desses militantes caninos, nem mesmo um pouquinho. Se eu escrever um artigo com isso como tese, talvez meu nome seja divulgado em todo o continente, embora não traga nenhum benefício. A mente de Leyline se afastou, mas ele imediatamente destruiu essa ideia que só lhe traria problemas sem fim. No entanto, a força média desses militantes caninos é similar à dos kobolds. Além disso, eles compartilham aparências semelhantes. Não é de admirar que as pessoas do continente central confundam os dois. Percebendo que esses militantes caninos tinham a força média de um magus de nível 1, Leyline não pôde deixar de considerar altamente a força dos feiticeiros no controle dessa cidade. Individualmente, eles tinham excelentes níveis de força e, além disso, possuíam habilidades notáveis de rastreamento e reconhecimento. Apenas esses guardas do militante canino eram suficientes para intimidar as pessoas ilegais que estavam esperando por uma chance de causar o caos. Bem-vindo à cidade de Creeve. Esta é uma cidade de Varlock. Por favor, respeite as regras da linhagem e respeite as outras raças. Por favor, escolha o distrito que você deseja seguir em direção ao seguinte: terrenos de lava, grandes bosques, coração do oceano, tumba das trevas, núcleo central. Ao entrar na cidade, um aviso soou no ouvido de Leyline. 5 enormes formações de teletransporte surgiram à sua frente, absorvendo grandes quantidades de pessoas enquanto raios de luz piscavam periodicamente. A totalidade da cidade de Creeve foi dividida em 5 grandes distritos, de acordo com os 4 elementos criativos: terra, fogo, vento e água. Eles foram divididos de acordo com a concentração das partículas elementares. Entre eles, os terrenos de lava eram um distrito escaldante composto de uma grande quantidade de magma e solo. A concentração de suas partículas elementares de terra e fogo estava quase no máximo. O Great Woods era na verdade uma árvore antiga gigantesca. Todos os tipos de edifícios magus foram construídos em suas folhas, onde muitos magos viviam. As partículas elementares do vento e da planta foram as mais altas aqui. O coração do oceano era um gigantesco complexo de edifícios que flutuava sobre a água, cercado por vastos mares e praias arenosas, emanando fortes vibrações tropicais. Quanto ao túmulo das trevas, era onde as partículas elementares da escuridão estavam presentes na concentração mais alta, e também era o lugar onde a aura da pessoa era a mais suprimida. Como havia muitos Varlocks que escolheram a escuridão, esse local ainda ocupava um lugar firme na cidade. Se alguém olhasse de uma vista aérea, ele seria capaz de ver que a cidade inteira tinha um distrito central de ouro em seu núcleo, o resto da cidade sendo igualmente dividido em 4 partes. O azul do mar azul, o magma vermelho flamejante, o verde exuberante da árvore gigante e a escuridão com todas as coisas murchas. Cada um destes 4 distritos apresentavam cores ricas, mas distintamente separados. Deslumbrante e uniformemente distribuído, nenhuma das cores sangrava na outra. O distrito central no centro de tudo era naturalmente o local onde a interação entre esses 4 distritos ocorreu, e também onde as instalações públicas estavam localizadas. Aqui, as enormes, porém complicadas paisagens geográficas, foram forçosamente esmagadas pelo poder dos magos, formando uma maravilha que era uma visão rara na natureza. Para equilibrar uma enorme onda de partículas elementares e manter a estabilidade do ambiente. Um brilho azul cintilou nos olhos de Leyline. No mínimo, requer a criação de uma formação mágica gigantesca sob toda a cidade. O grande número de cristais mágicos gastos apenas operando e mantendo sozinhos significaria uma figura astronômica. Leyline adquiriu uma compreensão mais profunda da força desses Varlocks de alto escalão. Olhando para as pessoas ao seu redor, escolhendo qual distrito seria teletransportado, Leyline inclinou a cabeça em pensamento. Ele decidiu não ir em direção ao núcleo central e à tumba das trevas, mas, em vez disso, entrou em uma formação de magia de teletransporte turquesa, sendo transportado para o Great Wood junto com outros magos. Raios de luz brilhavam, indicativos do processo de teletransporte. Leyline não se sentia mais desconfortável quando experimentava mudanças espaciais durante uma viagem tão curta.
Afinal de contas, seu corpo atual agora era capaz de resistir ao teletransporte através de diferentes planos através do portão astral. Isso era como amendoim para ele. Enquanto os outros magos ainda estavam se sentindo tontos com os efeitos residuais do teletransporte, Leylin já tinha saído com as duas mãos nas costas e começar a avaliar o Great Woods. O lugar para onde foram transportados era evidentemente uma encruzilhada. Quando Leylin chegou fora da formação de feitiços de teletransporte, os primeiros locais que viu foram as folhas gigantescas e numerosas estruturas de magos. Ele caminhou até a beira do caminho antes de perceber que a estrada larga em que ele estava andando era na verdade apenas um galho da árvore gigante. A luz do sol brilhava através das aberturas entre as folhas, projetando sombras manchadas na terra. Como a coroa da árvore era muito grande, os raios de luz eram muito escuros. Pode-se ver o brilho de numerosos feitiços de luz eterna e chamas eternas na frente das estruturas do mago. Véu. The Great Woods poderia ser apenas o lugar mais alto em toda a cidade de Creve. Empoleirada na árvore gigante, a pessoa tinha uma visão panorâmica dos outros distritos. Leylin captou a visão do magma ígneo, da água do mar azul celeste e até da imensa e sombria tumba. Era apenas o núcleo central do distrito que estava envolto em uma camada de neblina, e não podia ser visto claramente. De fato, essa área é uma importante localização estratégica, os controles devem ser colocados em prática. Leylin pensou enquanto vagava por um galho. A maioria das estruturas de magus nas grandes bosques foram construídas em folhas de árvores e distribuídas uniformemente até o topo. Se algum magus quisesse cobrir todo o distrito completamente, ele teria que escalar a árvore infinitamente. No caminho, alguns amarelos e verdes e pássaros passavam de tempos em tempos por Leylin, ocasionalmente descansando em altos galhos e tvetando, o que era agradável aos ouvidos. Sob o efeito das gigantescas torres de purificação, até mesmo as criaturas normais poderiam suportar a contaminação por radiação não intencionalmente emitida pelos magos, contanto que não fosse demais. Assim, os seres humanos e outros animais médios foram capazes de existir em muitas cidades magus em todo o continente central. Esse ambiente parece ser o que os elfos gostariam mais. Leylin não pôde deixar de conferir os transeuntes dos dois lados. Na cidade de Creve, a maioria da população era composta de bruxos e outras raças. No entanto, no distrito de Great Woods, a raça mais comumente vista foram os elfos, que tinham orelhas pontudas e figuras altas e esbeltas. Era preciso admitir que a aparência dos elfos possuía muitas características especiais exclusivas de Varlocks. Se não fosse pela diferença de sua aura e pelos ouvidos que os distribuíam, muitos magos provavelmente confundiriam os elfos com os feiticeiros.